No vídeo de hoje nós iremos ver o dia em que Peter e Lois acabaram tomando algumas medidas drásticas, ao terem descoberto que o novo amigo do Stewie sofria de uma grave doença. Quando Peter e Lois resolveram levar o Stewie no coral infantil, aonde o mesmo acabou virando amigo de um outro garoto, os dois rapidamente chegaram a brincar junto em sua casa. No entanto, tudo estava indo bem até o momento em que ele acabou desmaiando, e ao terem levado para o hospital imediatamente, Peter e Lois descobriram que o garoto vinha sofrendo de uma grave doença. Pois graças aos seus pais e suas crenças religiosas, os mesmos não permitiam o tratamento através da medicina. O episódio começa na biblioteca de Quahog, aonde um coral infantil estava sendo realizado. Enquanto isso, Stewie questionava o porquê que a esposa daquele cara não estava ali também. E termina falando que se fosse ela não iria perder nenhum daqueles corais. Após isso, ao mesmo tempo em que o Stewie conversava com seu novo amigo, Lois juntamente com uma das mães, aparentavam estar gostando bastante daquela mais nova amizade. E então, após a Lois ter se apresentado para ela, e em seguida também ter conhecido seu marido, ela voltou a falar da recente amizade dos seus filhos, e pergunta se qualquer um dia daqueles eles poderiam brincar juntos. O que rapidamente Lois achou uma belíssima ideia. De volta em casa, enquanto Stewie brincava com o seu novo amigo, Brian acabou aparecendo ali, e logo chegou a ser convidado para participar da brincadeira. Porém, Stewie no mesmo momento falou que isso não seria possível, pois ele não entendia nada do que estavam brincando. E então, após o Brian ter decidido que iria participar, o mesmo acabou sendo repreendido várias vezes pelo Stewie, pois obviamente não sabia o que estava falando. E no final chegou até mesmo a ser expulso do quarto. Momentos depois, enquanto Peter assistia televisão, Stewie brincava de cartas com seu amigo. No entanto, após ele inesperadamente ter desmaiado, e o Stewie ter ganhado aquela partida, Peter obviamente chamou pela Lois, falando que o garoto que não era o Stewie acabou desmaiando. Durante isso, Lois percebeu que ele estava totalmente inconsciente, e ao falar que precisariam levá-lo para o hospital, Peter resolveu ir lá para fora, e com seu Peterang pretendia ir para o hospital o mais rápido possível. O que obviamente acabou não acontecendo. Um tempo depois, o Dr. Hartman enfim conseguiu reanimar o garoto, e também revela que o mesmo estava bastante debilitado. Pois segundo alguns exames que fizeram nele, descobriram que o garoto sofria de uma grave doença. Mas felizmente a mesma poderia ser totalmente tratada. Gorjetas. Nesse momento, os pais do garoto acabaram chegando ali. E se sentindo na obrigação de falar a verdade, Lois então decidiu revelar do que seu filho vinha sofrendo. Porém, os dois aparentemente já tinham noção do que estava acontecendo. E com isso, após a Lois falar que o garoto precisaria de tratamentos, eles então revelam que por serem cientistas cristãos, não permitiam tratamentos médicos neles ou no seu filho. Porém, mesmo com a Lois os convencendo a fazerem alguma coisa para ajudá-lo, os dois falavam que apenas com a força da fé, iriam conseguir curar o seu filho daquela doença. De volta em casa, Lois ainda estava furiosa com a atitude daqueles pais. Pois mesmo que eles não acreditassem na medicina, o seu filho estava precisando urgentemente de tratamento. Nesse momento, enquanto Brian comentava sobre as pessoas e suas crenças religiosas, Chris inesperadamente perdeu a paciência com ele. E fala que preferiria um cachorro que lhe trouxesse um chinelo, do que um que filosofasse sobre as vantagens e desvantagens das religiões. Chris, acho que você comeu cereal açucarado demais. Eu acho que comi é pouco. Durante isso, Lois comenta que voltaria a conversar com os pais do garoto, apenas para que considerassem o tratamento do mesmo. Mais tarde, Peter e Lois chegavam na casa deles. E logo foram convidados a participarem de um momento de oração. Após isso, Lois então abriu seu coração, e fala que como mãe não aguentava ver o seu filho passando por aquilo. Porém, ela rapidamente fala que seu filho já estava recebendo ajuda. Pois graças à fundadora de sua religião, costumavam rezar para todo tipo de enfermidade. O que chegou a ser questionado pelo Brian, já que eles esperavam que com o livro do século XIX, as pessoas fossem milagrosamente curadas. E ao mesmo tempo, Peter falava que eles deveriam rezar pelos palhaços desempregados. Preciso de 40. Momentos depois, enquanto Lois tentava os convencer para fazerem o tratamento,
E os mesmos chegaram a recusar a sua ajuda, pois como eram os pais do garoto sabiam que era melhor para ele. Brian por outro lado perdeu a paciência, e percebeu que os dois eram apegados demais às suas crenças. De volta em casa, Joe conversava com Aloys. E fala que não existia nenhuma lei que obrigasse os pais a levarem seus filhos ao médico. E então, após Aloys expressar a sua raiva em relação a isso, pois as crianças também deveriam ter seus direitos, Joe resolve lhe aconselhar a fazer uma reclamação, mas que não haveria garantia do tribunal de proibir os pais de praticar suas religiões. E no final, ao questioná-lo se não iria fazer nada em relação a isso, Joe infelizmente não pôde ajudá-la naquela situação. Momentos depois, enquanto conversava com o Peter ainda sobre o garoto, ele acabou dando uma sugestão do que poderiam fazer, nada menos que pegar o garoto de sua casa. O que não chegou a ser bem visto pela Lois, pois assim eles estariam indo contra a lei. No entanto, ao perceber que seria menos pior do que não fazer nada, Lois enfim tomou a decisão, e fala que iriam na casa do garoto para buscar ajuda. Já de noite, enquanto ela já estava preparada, Peter aparentemente resolveu mudar a sua vestimenta. Pois como não conseguia respirar com aquele negócio, decidiu que realizaria o plano vestido de Harry Potter. Já na casa dos pais do garoto, Peter e Lois então resolveram colocar o plano em prática. Mas antes, Lois precisaria confirmar que ele estava naqueles vários pontos. Peter, super ginasta asiático contorcido numa caixa que será entregue lá na casa? Ai! E em seguida, após o Peter ter acidentalmente pego o pai do garoto ao invés dele, e a desculpa por ter feito isso foi porque não conhecia muito bem aquela família, Peter enfim conseguiu encontrar o garoto, chegando até mesmo a acordar os seus pais. E então eles rapidamente fugiram do local. Porém, enquanto Peter falava que também conseguiu pegar o tesouro, Lois revela que não havia tesouro na casa. Ao mesmo tempo, Brian e as crianças assistiam televisão. E uma reportagem sobre o desaparecimento do garoto estava passando, com a presença do prefeito para falar sobre o caso. Nesse momento, Brian acaba percebendo que o garoto era o amigo do Stewie, e ao questionar se a Lois teria a capacidade de fazer algo tão sério, Chris e Maggie logo confirmaram isso, e falam que sua mãe faria de tudo para chamar a atenção. Enquanto isso, Peter e Lois já estavam se dirigindo ao hospital. No entanto, logo descobrem a presença da polícia no mesmo local. E momentos depois, após a Lois ter revelado que poderiam levá-la presa sem problemas. Mas antes ele teria que receber toda a ajuda que precisava. Os pais do garoto acabaram chegando ali, e novamente Lois tentava os convencer a realizarem o tratamento, falando que como eles costumavam rezar diariamente para Deus, não seria possível que os remédios e antibióticos fossem as preces ouvidas. E no final, pediu para que eles dessem atenção a essas preces que lhes foram enviadas. E com isso, os dois finalmente decidiram permitir que seu filho fosse tratado. Um tempo depois, enquanto Stewie já havia arranjado um novo amigo, Peter aparentemente chegou a se interessar pela ciência cristã.